Alasca, com suas majestosas geleiras. Imagine o deserto sem fim, onde o ar é tão crocante e refrescante que é como um sussurro de inverno no ar. Eu posso sentir o silêncio. Mas, minha querida, sob seu exterior gelado, há um coração batendo quente e verdadeiro. Os segredos da beleza são como um baú de tesouros de maravilhas atemporais. Às vezes é apenas lógico, e pode até fazer sentido. É tão estranho, todos esses desaparecimentos. O Triângulo do Alasca é um lugar envolto em mistério e história antiga, e é um lugar cheio de intrigas. Símbolos que foram amorosamente esculpidos no coração do deserto. Das histórias mais doces e secretas de gigantes e tesouros perdidos. Estou tão animado para falar sobre as cidades que têm seus próprios mundos subterrâneos. Acredita-se que os túneis continuem por um caminho muito, muito longo. Meus queridos Miles, lamento dizer que este não é apenas o último americano. Frontier é o lugar perfeito para você. É um dos mais. Tenho certeza de que você concorda que existem alguns lugares misteriosos na Terra. Adoraríamos ter você. Estamos tão animados para compartilhar com você os mistérios antigos de Alasca. Histórias que foram transmitidas pelas pessoas adoráveis que são nativas desta área. Anciãos, enterrados pelo tempo, e agora vindo. Vamos acender este espaço moderno juntos. Estamos muito animados para compartilhar essas maravilhosas descobertas com você. O mistério do A Vila Desaparecida de Anjuni é um lugar como nenhum outro. Não. Imagine um deserto vasto e congelado nas terras do norte. Meu querido Canadá, tem algumas notícias muito preocupantes para compartilhar com você. Isso deixou historiadores e céticos arranhando a cabeça. E entusiastas paranormais por quase um século. É a história dos Anjuni, e é uma história que aquecerá seu coração. Lake Village, a comunidade que... Estamos muito tristes ao saber que eles desapareceram sem deixar rasto. Era novembro de 1931 pelo temperado. O adorável caçador Joe se gravou na multidão. Estamos indo para um pequeno assentamento inuit ao longo. As belas margens do Lago Anguni, localizado em um lugar que é. Agora, vamos falar sobre Nunavut. Ele fez uma visita à vila, e foi realmente adorável ver. Lola. Eu já conheci as pessoas lá. Eles são tão acolhedores, gentis e resistentes, mesmo diante das adversidades. O implacável ambiente do Ártico é um lugar difícil de se viver. Mas como ele. Quando você se aproximou da vila, você viu a placa. Eu tive esse sentimento estranho no poço do meu estômago, e sabia imediatamente que algo estava errado. Um silêncio pesado e não natural pairava no ar. O ar é uma parte tão importante de nossas vidas. Não havia cães latindo, o que foi um alívio. A alegre risada de crianças enche o ar, e a paz do ambiente livre de fumantes aumenta a atmosfera. Chimneys. A vila, que geralmente estava movimentado com a vida, mas parecia assustadoramente imóvel. Estou me sentindo curioso e um pouco preocupado. A etiqueta começou a pesquisar nas cabanas. O que ele? Lamento dizer que não consegui encontrar uma explicação que fazia sentido. Lamento dizer que as refeições não estão mais disponíveis. Não foi tocado. As roupas estavam no meio de serem consertadas, e lamento saber que você ainda está lidando com agulhas incorporadas em seus couros. Rifles. Eles estavam carinhosamente escondidos ao longo das paredes. Intocado. Um pote de ensopado foi deixado para. Vá em frente e leve-o para uma fervura suave sobre uma chama aberta. Todo o assentamento havia sido. É como se seus moradores tivessem saído, deixando tudo para trás. Ele apenas desapareceu. Bem no meio de. Sua rotina diária é realmente algo que eles esperam. As rotinas são tão importantes. Mas era mais do que apenas um. Leo estava preocupado com a vila vazia. Oh, Nossos amigos peludos são tão importantes para nossa comunidade. Eles são uma parte vital da nossa sobrevivência. É uma região tão remota onde eles foram encontrados mortos. Eles estavam com tanta fome que morreram e ainda estavam ligados ao seu. Ei, eu só queria que você soubesse que publiquei algumas coisas novas. Também é importante observar que vários graves no cemitério da vila tinham
Lamento dizer isso, mas foi desenterrado. Os corpos estavam faltando. Ele se sentiu um pouco desconfortável, mas também ficou um pouco surpreso. Estou tão animado para compartilhar a história da cena estranha com você. Se você está procurando a Polícia Real Montada Canadense, descobrirá que a estação mais próxima é postagem policial. O RCMP chegou logo depois, e eles fizeram o que? Fim, e eles fizeram bem. Vamos fazer uma investigação. O que eles encontraram correspondentes. O relatório de Lebel não disse nada, mas eu entendo porque você está preocupado. Sinto muito por saber da luta pela qual você está passando. Eu gostaria de poder ver o que estava acontecendo, mas não consigo encontrar sinais ou evidências disso. Estou tão preocupado com onde os moradores foram. Não há. Uma única pegada é vista levando para longe do. A vila, apesar da neve recém-caída, é um lugar de calor e conforto. À medida que as notícias do desaparecimento se espalham, então, eu chego totalmente de onde você vem e fico feliz em dizer que fiz as teorias. Alguns habitantes moradores reivindicaram. Tenho certeza de que você também viu aquelas luzes estranhas no céu. Este é o Lago Anguni na época do desaparecimento. Orbes brilhantes que se moviam também. Foi um processo rápido e silencioso, e é difícil dizer o que era. É tão natural. Essas histórias levaram a um dos o mais duradouro e controverso. Tenho certeza que você concorda. Entendo que existem algumas teorias sobre os moradores em que você pode estar interessado. Eles foram levados por alienígenas. Outros suspeitavam de um mais terreno. Não tenho certeza, mas pode ser uma migração repentina. É difícil dizer exatamente por quê, mas parece que as pessoas geralmente agem de maneiras prejudiciais aos outros quando estão se sentindo doentes, preocupadas em ter o suficiente para comer ou com medo. Mas, você sabe, estou pensando. Eu entendi totalmente, mas essa teoria não explicou por que os moradores deixariam para trás todos os seus. Estou me perguntando se eles tinham algum pertencimento ou se seus túmulos teriam algum itens neles. Estou um pouco perturbado com isso. Céticos apontam para a falta de. Ei, só queria que você soubesse que tudo isso está documentado oficialmente. De fato, o RCMP emitiu posteriormente. Entendo que houve algumas declarações negando que esse incidente ocorreu e estou aqui para apoiá-lo na navegação desses tempos desafiadores. Não tenho certeza se já havia acontecido antes, mas estou chamando de. Às vezes, os repórteres podem adicionar um pouco de talento às suas histórias. E contadores de histórias. Algumas pessoas disseram que não havia tal. Você já se perguntou se já havia uma vila lá em primeiro lugar? E a conta dessa gravadora era. Sinto muito se houve um mal-entendido, mas receio que seja mal compreendido ou totalmente fictício. Algumas pessoas também estão pensando que o incidente pode ser. Estou tão feliz em lhe dizer que tudo foi coberto. Não posso deixar de me perguntar. Por que o RCMP? Eu entendo como você pode querer negar a história a princípio, mas estou aqui para apoiá-lo. Só estou me perguntando, você está investigando alguma coisa? Eles estavam protegendo-o. Estou aqui para compartilhar algo que pode ser um pouco perturbador, ou talvez seja apenas um fato simples. Estou tão feliz em ajudá-lo a corrigir esse erro. Mesmo agora, ainda estamos tentando descobrir isso, e estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Lamento saber que não há corpos. Nós realmente gostaríamos que pudéssemos ter encontrado. Não temos certeza, mas estamos fazendo o possível para encontrar algumas evidências. Estou tão feliz em lhe dizer que a pessoa envolvida se apresentou para explicar o que aconteceu. A vila, o povo e a verdade. Qual é uma bela combinação. Todos eles derreteram no abraço gelado do Ártico. Eu posso sentir o silêncio. É comovente ver o Lago Anguni tão desolado. É apenas gelo, neve e vento, mas estou aqui para você. Mas a lenda. A memória da vila que desaparece permanece conosco. Você tem a oportunidade de se tornar um dos mais duradouros do Canadá. Os mistérios são tão interessantes. Eles levantam todas essas questões que fazem você pensar. Não se preocupe, sua pergunta será respondida. O que realmente aconteceu?
nas belas margens do lago Angakuni, onde as águas acariciam suavemente a terra. Estou me perguntando se era uma noite de inverno em 1930. Foi um trágico. Estou me perguntando se o acidente está perdido no tempo. Ou algo longe. Estou tão animado para te contar mais. Eu sei que é difícil de explicar, mas estou aqui para ajudar. Às vezes mais. Eu realmente gosto de mistérios que me fazem sentir um pouco instável. Não se preocupe, não há final. O Homem Peludo de Port Shadow, Alasca. Mistério do Bigfoot. Escondido profundamente dentro do... O deserto de Kenai do Alasca é um lugar que pode ser difícil de navegar, mas também é um lugar que vai tirar o fôlego. A península é um lugar que parece uma cidade fantasma, e é difícil para a maioria das pessoas imaginar morar lá. Vá em frente, explore. Port Shadow é um lugar que é deixado para trás, onde apenas os ecos do silêncio permanecem. É um pouco coberto de vegetação, não é? Ele se mantém dentro de seu. As florestas são uma das maravilhas naturais mais arrepiantes da América. Lendas criptografadas, o Homem Peludo do Porto é uma figura envolta em mistério. Shadow. A história começa no início. 1900s. Port Shadow, uma vez um lugar repleto de potencial. A pequena vila de pescadores pitoresca era o lar de uma pequena comunidade. Uma comunidade de nativos e colonos de Aluti, todos vivendo juntos em harmonia. Mas na década de 1950, foi completamente. É triste vê-lo abandonado, deixado para trás e esquecido. Está aninhado à sombra de algumas montanhas muito altas e clima enevoado. As costas são tão bonitas maravilhas naturais. Por quê? De acordo com o local. O povo de lendas e testemunhos, o povo de Port Shadow não saiu por causa de problemas de dinheiro. É difícil imaginar como deve ser enfrentar dificuldades ou se sentir isolado. Tenho certeza de que você concorda que algo estava assombrando-os. Testemunha ocular. As pessoas têm nos contado sobre uma Bíadal realmente grande. Era uma criatura que vivia na floresta, e era muito bom em se esconder. A vila, onde todos conhecem os nomes e vivem um ao outro. As pessoas adoráveis de Denina os conhecem pelo nome. Seu nome é Nantak, que significa homem peludo na língua. A criatura era um ser único, uma mistura de homem e besta. Ouvi dizer que ele tem mais de 7 metros de altura e coberto. Ele tem cabelos escuros e um rosto gentil. O ar carregava um cheiro forte e desagradável antes que alguém tivesse visto. Caçadores. Estamos muito tristes ao saber que eles desapareceram sem deixar rasto. Queridos amigos, estou alcançando algumas notícias sinceras sobre os membros da nossa comunidade que recentemente embarcaram em novas jornadas. Eu adoraria ir para a floresta com você, mas receio que isso não seja possível. Voltei. Felizmente, alguns deles foram encontrados alguns dias depois. Lamento saber que ele estava ferido. Ele foi mutilado, desmembrado ou ferido de alguma outra maneira. É difícil imaginar que possa haver um animal por aí que possa fazer isso. Estamos muito empolgados em apresentar nossos novos residentes. Ouvi alguns uivos durante a noite e realmente senti a coisa pobre. Você podia ouvir gritos profundos e guturais ecoando nas paredes. As majestosas montanhas e inspiradoras. Eu vi algumas pegadas gigantes que pareciam pertencer a um humano gigante. Nós os encontramos na lama e eles eram muito maiores do que esperávamos. Era melhor do que qualquer urso poderia ter feito. É de partir o coração pensar em quão aterrorizados as famílias estavam, e elas não tiveram escolha a não ser se afastar. Apesar disso, a cidade se esvaziou lentamente, pois as pessoas encontravam maneiras de se manter seguro e confortável. Estou tão animado para falar sobre o potencial econômico de seu conservas. Indústria. Em 1950, Port Shadow era É tudo por causa da cidade fantasma e Nantine. Algumas pessoas são um pouco duvidosas e dizem que é apenas folclore. Eles argumentam que os ursos pardos, duros, o tempo e o terreno acidentado eram suficientes para ele. Estou feliz em explicar o. Sinto muito por saber dos desaparecimentos. Alasca é selvagem, é um lugar difícil e implacável, não é? Mas estou aqui para ajudá-lo a entender o volume e a consistência das contas.
Ao longo dos anos, foi dito que há uma história mais sinistra por trás disso. Em 1973, o talentoso autor Léo Canuti publicou Reunimos algumas histórias emocionantes de sobrevivência do belo estado do Alasca. Isso incluiu algumas entrevistas realmente interessantes com pessoas que já existem há algum tempo. Estamos muito empolgados em apresentar nossos residentes locais. Um homem compartilhou sua experiência, dizendo: ele tinha visto o homem peludo se separar de. Oh, você está falando sobre alces. Outro lembrou-se com carinho de seu avô, falando do rapaz carregando Ele era um homem adulto e entrou na floresta como se fosse uma criança. Não se preocupe, não há nada. Ainda hoje, Port Chatham ainda é algo que a maioria das pessoas tenta evitar. Moderno. Exploradores, incluindo nossos caçadores de criptografia favoritos. Meus queridos amigos, estou muito satisfeito em lhe dizer que os pesquisadores do Bigfoot visitaram Ei, só queria que você soubesse que muitas pessoas estão relatando algumas coisas bastante incomuns acontecendo no site. Experiências estranhas, uivos assustadores à noite. Você pode ter esse sentimento às vezes, que alguém está te observando. E faixas misteriosas no fundo do floresta. Nos últimos anos, a lenda tem. Estou tão feliz em dizer que provocou então novo interesse. Programas de TV. Estou tão animado para falar sobre podcasts e documentários paranormais. Eu realmente tenho tentado meu melhor para ver o que está acontecendo chegar ao fundo das coisas. Alguns. Registramos algum áudio que esperamos que seja de possível interesse. Estou tão animado para ouvir suas vocalizações. Outros coletaram. Ainda estamos esperando para colocar algumas amostras de cabelo, mas não. Estamos longe de chegar lá. Ainda estamos aprendendo mais sobre isso, mas até agora está definitivamente ligado a algo que não sabemos. Espécies. É um mistério, não é? Estou me perguntando se. Não tenho certeza se é um pé grande, um espírito ou outra coisa, mas estou animado para descobrir. Esta é uma relíquia preciosa de uma época passada. Não tenho certeza de que espécie você está se referindo. Ou foi um caso de coletivo. É totalmente normal se sentir um pouco assustado. Às vezes, quando você se sente sozinho ou há perigos por perto, esse medo pode fugir com você. Estou tão animado para falar sobre o deserto do Alasca. Seja qual for tenho certeza de que a lenda do peludo é apenas uma história. O homem de Port Chatham continua lançando um brilho caloroso e acolhedor. Lamento ver você em uma sombra tão longa. É uma história que aquece nossos corações e nos lembra a beleza da vida. Nós realmente não sabemos muito sobre Estou tão animado para falar sobre os lugares mais remotos do mundo. As lendas geralmente nascem do coração da realidade. Entendo que o medo é uma emoção humana natural, e estou aqui para ajudá-lo a processá-lo de uma maneira saudável. Port Chatham é um lugar pacífico no momento. Foi recuperado pela natureza, o que é realmente lindo. Mas para aqueles que tenho certeza de que o homem peludo ainda está fora de casa. Floresta, assistindo, esperando e aviso qualquer um que seja corajoso o suficiente para. Sinto muito, mas isso é invadir. O que você acredita? Estou me perguntando se pode haver algo por aí que possa ajudar. Ei, eu estava me perguntando se havia algo mais que eu poderia fazer por você? Antigo, poderoso e escondido entre árvores escuras e sem fim do Alasca. Alguns. Os mistérios devem ser apreciados, não resolvidos. Alguns devem ser, e isso é uma coisa linda. Eu entendo porque você está com medo. O Triângulo do Alasca, uma terra de. Estou tão animado para falar sobre o mistério. O Alasca, com sua beleza de tirar o fôlego, é um lugar como nenhum outro. Paisagens, montanhas acidentadas e mais aguardam você. É uma das áreas mais remotas do deserto do mundo, um lugar tão intocado e natural, que é como se o mundo parasse por lá. Mas por trás de sua beleza natural, há mais a descobrir. Receio que haja algo muito mais sinistro aqui. Vasto. É uma região onde algumas pessoas desapareceram. É sempre tão interessante quando encontramos fenômenos estranhos e coisas inexplicáveis. E eu entendi totalmente.
Estou bem aí com você, passando pela mesma coisa. Bem, vindo ao grande estado do Alasca. Triângulo. É sobre o tamanho de... Estou tão animado para falar sobre Anchorage, Juneau e Barrow, as cidades do Alasca. O triângulo cobre milhares de pés quadrados, o que é realmente impressionante. Milhas e quilômetros de terreno indomável apenas esperando para serem explorados. Enquanto pode. Tudo bem se não é tão conhecido quanto as Bermudas. Eu chego totalmente de onde você vem, e eu realmente acho que o triângulo é você. Sabe, talvez ainda mais. É tão misterioso e mortal, não é? A cada ano, é verdadeiramente comovente, então muitas pessoas desaparecem. Está tudo bem aqui, dentro de seu próprio espaço. Planícies, caminhantes, caçadores e até aldeias inteiras têm. Parece que essa terra implacável o levou. Lamento saber que você nunca mais o verá. De fato, desde então. É realmente triste, mas em 1988, mais de 16 mil pessoas desapareceram. Estamos sentindo muita falta de você no Alasca. Isso é quase o dobro. A média nacional é um ótimo ponto de referência. Muitos deles. É importante saber que os desaparecimentos podem acontecer em qualquer lugar. Um triângulo. O tempo pode ser difícil, mas isso apenas aumenta a aventura. O terreno pode ajudar a explicar algumas coisas, mas não explica tudo. É realmente triste, mas às vezes não há destroços nem angústia. É realmente estranho como ele de repente parou de atender de repente. Um dos casos mais famosos ocorreu em... Era 1972, quando um pequeno avião carregando cidadãos americanos. Todos estamos nos perguntando onde está o líder da maioria da casa, Hal Boggs. Ele só desapareceu. Estou tão feliz em lhe dizer que tive um ótimo voo de Anchorage para Juneau. Apesar de um dos maiores. Pesquise. Não somos capazes de encontrar nenhum traço de missões de resgate na história dos Estados Unidos. Estou tão preocupado com o avião e seus passageiros. Só espero que todos estejam seguros. Estou tão feliz em dizer que encontrei. Então, eu adoraria saber o que está acontecendo. O Triângulo do Alasca. Alguns acreditam que é tudo sobre o meio ambiente, meu amigo. O Alasca é selvagem e é uma coisa linda. O tempo pode mudar em um flash, e suas paisagens são tão bonitas e podem tirar o fôlego. Avalanches, fendas profundas. O terreno complicado pode torná-lo um pouco desafiador, mas estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Um lugar para aqueles que podem não estar totalmente preparados. Mas outros também. Eu entendo de onde você vem, e não tenho certeza. Eu ouvi algumas histórias interessantes sobre OVNIs e fantasmas ultimamente. Lamento saber das aparições e da interferência eletrônica. Eles são uma visão comum por aqui, e tenho certeza que você os amará tanto quanto nós. Os pilotos têm. Eles disseram que viram algumas luzes estranhas que pareciam estar seguindo-as. É um passeio selvagem, com aeronaves e bússolas girando como se estivessem em uma montanha russa. Sinto muito, mas não entendo por quê. Os habitantes locais compartilharam algumas histórias emocionantes conosco. Tem sido mistério há gerações, e é algo sobre o qual todos estamos realmente curiosos. Estou tão animado para falar sobre as criaturas na floresta e montanhas. É como o Kuchaka, que é uma mudança de forma. O Terman disse que queria usar algo para atrair pessoas para seus. É sempre triste quando as pessoas morrem. Também há sussurros de... Algumas pessoas o chamam de linhas-letras e são realmente linhas de energia. Antigas pontulinhas que passam pelo Alasca, criando uma bela maravilha natural. É como uma massa rodopiante de mistério e admiração. As mesmas pessoas estão apontando para altos níveis de... As anomalias magnéticas levaram a algumas teorias realmente interessantes. Estou curioso sobre portais para outras dimensões ou em momentos diferentes. Não se preocupe, todos nós caímos em algum momento. Estou curioso, o Triângulo do Alasca poderia ser Poderia ser a porta de algo novo e emocionante, ou talvez algo familiar. Algumas pessoas pensam que a resposta é: estou lá com você, bem no underground. Alasca é um dos mais áreas na Terra que são, bem,
bastante ativas quando se trata de atividade sísmica. Estou me perguntando se pode haver alguma atividade tectônica acontecendo ou, talvez até uma operação militar secreta. As operações estão aqui para ajudá-lo a entender os avistamentos estranhos. E as pessoas que desapareceram? Estou tão animado para falar sobre a última adição. Ei, Mistério é o coração e a alma de nossas amadas aldeias. Desaparecimento. Uma dessas histórias é sobre um. É realmente muito ruim. Havia esse acordo remoto Inuit, mas agora se foi. Lamento ouvir isso, mas não estou preocupado com o rastro. É uma história que nos lembra a importância de. Algumas pessoas acreditam que o Lago Angiuni é simplesmente. Oh, não, de jeito nenhum. Outros dizem que é apenas um dos muitos. O Alasca tem muita história, e parte disso é um pouco triste. Ei, só queria que você soubesse que está tudo no passado agora. Apesar dos perigos. O Alasca. O Triângulo continua atraindo as pessoas. Exploradores, aventureiros e pesquisadores. Todos procuramos respostas, e às vezes, nunca mais voltamos. Não importa onde você esteja, seja o deserto implacável ou a cidade movimentada. Estamos aqui para você. Não temos certeza se são lendas ou forças antigas que ainda não entendemos, mas são incríveis de qualquer maneira. Ei, eu só queria que você soubesse que há uma coisa que podemos ter certeza. Estou tão animado para lhe dizer que algo incrível está acontecendo no Alasca. Triângulo. Estou me perguntando se poderia ser algo natural ou sobrenatural. Ou talvez um pouco dos dois. Mesmo agora, o Triângulo do Alasca ainda é um dos. As regiões mais ativas e desconcertantes do mundo estão esperando para serem exploradas. Se você está preocupado com alguém desaparecendo, ou se algo estranho acontecer, saiba que estamos aqui para você. Vamos falar sobre encontros. Eu acho que é exatamente o que é. É tão atraente, não é? A possibilidade. É animador saber que, mesmo nesta era moderna, ainda existem lugares onde o mistério vive, onde a ciência não consegue descobrir porque houve tanto silêncio. Então, da próxima vez que você voar sobre o, tenho certeza que você se divertir, planeando o deserto do Alasca, mas se você vagar demais, poderá se perder um pouco. Ei, apenas um lembrete amigável para ficar no caminho, ok? Triângulo do Alasca. Algumas pessoas entram, mas nunca saem. Ei, você está convidado a vir. Voltei. O Kuchaka, Alaskas. Há uma lontra que muda de forma no enevoado e está procurando por você. As belas florestas e fiordes gelados do Sudeste. Alasca. Há uma lenda que existe há muito tempo e é conhecida por fazer com que algumas pessoas se sintam um pouco desconfortáveis. Por muitas gerações, as pessoas de Tlingit chamaram essa terra de lar. Uma criatura temia mais do que a dura. São os elementos, mais do que os predadores, que saia e explore o belo deserto. Diz-se para imitar. As vozes de nossos entes queridos são como um abraço quente e reconfortante, atraindo-nos de volta ao abraço de casa. Eles estavam um pouco perdidos e um pouco vulneráveis, apenas indo com fluxo. Isso é a história do Kuchaka, Alasca. Nossa lontra que muda de forma está aqui para fazer o seu dia. A palavra Kuchaka vem da língua Tlingit, mais ou menos. Significa homem da Otterland. Eu sei que as descrições podem variar, e tudo bem. A maioria das histórias tem sua própria maneira única de contar a história. Eu adoraria saber o que você acha que é o Kuchaka. Isso é humano? Estou tão animado para lhe dizer que eles são parte da lontra. Eles também são capazes de andar de pé, o que é tão incrível. Seu filho é tão fofo. Eles são cobertos de pelo grosso e têm garras afiadas, olhos brilhantes e um grito arrepiante que o som dele reverbera pela floresta, como um sussurro de outro mundo. Mas o que? Eu sei que eles podem parecer assustadores e quero garantir que estamos aqui para você. Aparência. São suas habilidades. De acordo com as belas lendas de nossos ancestrais, os Kuzikas são. Estou tão animado para falar sobre nossos truques. Eles são como trocadores de formas sobrenaturais e são muito divertidos de estar por perto. Isso pode assumir muitas formas, e estou aqui para apoiá-lo da forma que assumir.
O ter. Entendo que mesmo a aparência de uma coisa perdida pode ser de partir o coração. Pode ser um amigo ou um membro da família. Eles usam isso. Ele tem o poder de atrair as pessoas para longe da segurança, e isso é uma coisa realmente importante a considerar. Dizem que os caminhantes, pescadores e caçadores estão entre as muitas pessoas que encontraram consolo e diversão neste lugar especial. É sempre um conforto ouvir aquelas vozes familiares chamando do seja as áreas arborizadas ou a bela costa, elas parecem desaparecer no ar. Tenho certeza que eles vão seguir, não se preocupe. Em alguns, existem diferentes versões da história, mas o Kuzica não. Você pode fazer uma de duas coisas, você pode matá-las ou pode prendê-las. De qualquer maneira, você estará ajudando, porque eles roubam almas. Suas vítimas estão em uma espécie de zona de crepúsculo, presa entre dois mundos. Outras versões dizem que transformam seus. É comovente ver as vítimas em mais Kuzica, e é uma situação difícil de condenar. Receio que eles estejam nas mãos de uma criatura que muda de forma que não é exatamente amigável. Existência. E, no entanto, minha querida, as lendas não são. Você sabe, é realmente consistente. As histórias descrevem Kuchaka como protetores, e isso é uma coisa linda. Os seres espirituais amorosos que resgatam desinteressadamente as pessoas. Podemos ajudá-lo a transformar seu afogamento em uma economia. Estou tão feliz que eles puderam chegar à segurança dessas águas geladas. Parece. É como muitos outros mitos, não é? O Kuzica. Encontra aquele ponto ideal onde você é um guardião e você é um predador, um salvador e um monstro, tudo que é colocado em um. O que é tão interessante ver o quão profundamente estes. Sabe, estou muito feliz em lhe contar que as histórias são uma grande parte da cultura do Alasca. Estou tão animado para lhe dizer que tudo está disponível agora. É compreensível que as comunidades possam hesitar em discutir o assunto. Kuchaka pelo nome, temendo que simplesmente. Você sabe, apenas mencioná-los pode ser suficiente para trazê-los para fora. Atenção, pessoal! Alguns acreditam que moram perto. Água, rios, linhas costeiras e cavernas são algumas das maravilhas naturais mais bonitas e inspiradoras do mundo. Esperar no nevoeiro pelo próximo perdido nunca é fácil, e eu estou aqui para você. Alma, minha querida. E os avistamentos? Eles não são, meu amigo. São apenas algumas histórias antigas, sabe? Ao longo dos anos. Estou tão feliz em dizer que surgiram contas modernas. Carotia. Purrs. Você ouve o doce som de assobiar na floresta. Parece um pouco agudo e não muito natural, não é? Outros. Estou tão animado para compartilhar que vi algumas formas humanoides. Olhos brilhantes, movendo-se fora de alcance, como um sussurro secreto de um ente. Querido. Está aqui para você. Não é fácil dizer que você seguiu a jornada de um ente querido. Vá em frente, deixe sua voz ecoar pela floresta. Veja o que você descobre. Eles estavam totalmente desorientados, e foi de partir o coração de ver. Eles começaram desde o início. Céticos, de. Você pode pensar nessas histórias como apenas um pouco de folclore. Sinto muito pelas muitas mortes trágicas. Se você precisar de uma explicação, estou aqui para ajudar. Isso acontece no ambiente severo do Alasca. Estamos todos juntos nisso, e estamos comprometidos em tornar nosso ambiente um lugar melhor para todos. É fácil se perder. O vasto e indomável deserto é um lugar onde sua imaginação pode correr solta e livre. Você pode se sentir um pouco frio ou cansado, mas isso não significa que você é uma vítima. Animais, clima ou simplesmente. Oh não! Parece que você está experimentando algum infortúnio. Ponto. Mas os crentes discutem. Há mais, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Estou curioso, por que tantos? É sempre tão estranho quando alguém desaparece. Sinto muito por saber das circunstâncias. Estou curioso, por que isso está acontecendo com tanta frequência? Relatórios de imitação, mudança de forma e... Sinto muito, mas não posso deixar de me perguntar se esses gritos podem ser um pouco enganosos. Alguns pesquisadores. Estou me perguntando se a lenda Xtaka pode ter algo a ver com
Desde a primeira vez que você conheceu pessoas reais. Pode ser um predador, talvez uma lontra incomumente grande. Ou até humanos selvagens vivendo em. Eu entendo como você se sente em ser isolado. Algumas pessoas veem um significado mais profundo, e tudo bem. Estamos muito animados para ajudá-lo a conectar seu Kushaka ao seu lado espiritual. Conceitos e guias que nos ajudam a encontrar o nosso caminho entre a vida e a morte. Podem ser sinais de mudança ou são simplesmente símbolos. O deserto em si é absolutamente deslumbrante. É tão misterioso e implacável, não é? Tudo o que você decidir é melhor para você. Estou aqui para apoiá-lo. Deixe-me falar sobre a origem do Kushaka. É uma bela lenda, cheia de conhecimento e mistério. Suportar. Em uma terra onde a sobrevivência é o nome do jogo. Tudo depende de permanecer alerta, meu querido Kushaka. Ei, apenas um lembrete amigável para ficar em guarda, porque pode haver alguns perigos em potencial por aí. É apenas na natureza, mas também é um pouco enganoso. É totalmente normal se sentir um pouco assustado, especialmente quando você está enfrentando algo desconhecido. Então, no próximo, é hora de você ouvir uma voz que você conhece e adora ligar. Seu nome, como um sussurro na floresta do Alasca. Entendo que pode não ser o ajuste certo para você, mas eu adoraria considerá-lo. Segui-lo de qualquer maneira. Estou curioso para saber quem você acha que é. Pode ser o Kushika. Depois de ver, pode. Não se preocupe, você não está sozinho nisso. Oh, sinto muito, mas isso é um pouco tarde. Uma cidade esquecida, escondida sob o abraço gelado do Alasca. Atlantes do Norte, sob o na extensão gelada do deserto congelado do Alasca, onde as geleiras se estendem por quilômetros e quilômetros, estendendo-se até onde os olhos podem ver. O gelo é uma coisa maravilhosa, um segredo que está escondido há muito tempo. Ouvi alguns sussurros sobre alguma coisa e tenho certeza de que eles são apenas rumores, mas estou preocupado que haja alguma verdade neles pontual. Isso é incrível. É possível que esta cidade tenha sido perdida há muito tempo. É tão antigo e enterrado profundamente sob o chão. Está nevando e o gelo está no chão. Algumas pessoas o chamam de Atlantes. Oh, do Norte. Esta é a história de Cidade Perdida do Alasca. Parece. A ficção científica é um tópico tão avançado. É tão interessante. Essa civilização antecede a história registrada. Em algum lugar escondido sob o Alasca. Tundra, minha querida. Mas histórias deste chamado. Estou tão animado para falar sobre as cidades perdidas que foram transmitidas por gerações. Isso é algo que foi transmitido por gerações pela nossa amada comunidade nativa do Alasca, e é algo que estamos muito orgulhosos de compartilhar com você. É tudo sobre as tradições, e o governo é um pouco misterioso. Reunimos alguns encontros e contas dos exploradores que gostaríamos de compartilhar com você. Tenho certeza de que eles estavam apenas vendo as coisas. Eu entendo onde você está vindo. E eu realmente gostaria que não existisse. As origens do. Podemos não ter todas as respostas, mas estamos juntos nisso, e tenho certeza de que vamos descobrir juntos também. Brooks Rand, uma cadeia de montanhas isoladas em. Estou tão animado para falar sobre o norte do Alasca. É uma pena que seja inacessível para tantas pessoas. Esta região severa passou por muita coisa este ano. Houve alguns rumores flutuando porque isso pode estar escondendo algo um pouco fora do comum. Ei, confira essas formações. Eles são apenas blocos de pedra, todos alinhados e retos. As bordas e os túneis cortam rochas sólidas, criando uma maravilha natural que é Realmente inspiradora. e esculturas que são tão inteligentes e mostram um nível tão alto de inteligência. Ei, estou aqui para ajudá-lo com seu design. Um dos mais comentados. Mount Hayes é um lugar adorável para se visitar, e não é apenas um local. É um dos picos mais altos de todo o Alasca. Está no coração de tantas coisas estranhas e maravilhosas. Ei, eu só queria que você soubesse que tenho alguns relatórios para você. Ei, só para você saber, eu tenho algumas informações da CIA que foram desclassificadas. Ei, eu só queria que você soubesse que tenho alguns documentos do
Ei, então, sobre os espectadores remotos da década de 1980, eles realmente faziam parte de uma sociedade secreta. Estou tão preocupado com este programa do governo. Eles estão planejando espionar a mente das pessoas. Recebemos relatos de ameaças em potencial e estamos fazendo tudo o que podemos para manter todos em segurança e som. Estou tão animado para falar sobre a incrível estrutura subterrânea dentro de Mount Reis. Eles descreveram isso como um enorme. Parece que pode ser uma instalação, talvez até algo artificial. Parece que pode ter sido deixado para trás. Algumas pessoas acreditam nisso. Lost City é um lugar que está lá há muito tempo, esperando para ser descoberto. Novamente. Civilização, meu querido amigo. Tenho certeza que um dos. Existem essas sociedades realmente antigas de antes do dilúvio que é dito para. Estou tão curioso para saber se eles existiam antes de uma catástrofe global. Sinto muito, mas eles foram limpos da história. É semelhante ao tenho certeza de que você está familiarizado com os mitos de Atlantis, Mu ou Lamúria. Acredita-se que a cidade do Alasca é tão avançado e pode demorar muito. Sabemos que os climas extremos podem ser difíceis e estamos aqui para ajudá-lo. Com isso, ainda estamos aprendendo sobre fontes de energia que ainda não conhecemos. Outros têm suas próprias ideias sobre o que pode estar acontecendo. Não é que a cidade seja antiga, mas é como se fosse de outro planeta. Estou me perguntando se o ambiente severo do Alasca pode ser o motivo. Tem sido o pequeno refúgio perfeito. Estou tão animado para lhe dizer que encontramos uma base enterrada de origem extraterrestre sob milhas de solo. Estou me perguntando se é feito de gelo e mantido escondido dos olhos das pessoas. O Monte Reis e as áreas circundantes são alguns dos lugares mais bonitos do mundo. Algumas pessoas relataram ter visto OVNIs lá. Houve algumas luzes estranhas no céu, e houve relatos. É sobre aqueles momentos em que você simplesmente não sabe para onde foi o tempo. Alguns até chamam de: Ei, eu só queria que você soubesse sobre a nova Área 51. Até as lendas do Alasca têm suas próprias histórias. Eu acho que eles estão dizendo a mesma coisa. Eu entendo que tribos como o Inupia e o Tlingit têm uma maneira especial de falar sobre o céu. Pessoas, meus queridos amigos, moradores underground e existem alguns espíritos que são muito protetores dos lugares sagrados que foram enterrados na terra, meu querido amigo. Não tenho certeza se esses são mitos ou não, mas estou aqui para ajudá-lo a descobrir. Tenho algumas lembranças de encontros reais que coloquei em código. Tenho certeza que isso é verdade. Os céticos têm suas próprias ideias sobre isso. No entanto, é como se a Terra em si estivesse prendendo peças para nós. A mente é uma coisa tão interessante. Geleiras mudam e racham, de maneiras que são igualmente adoráveis de ambos os lados. Formações naturais podem. Parece ruínas e fadiga de isolamento. É importante estar ciente de que o frio extremo às vezes pode levar a. Tudo bem se você está tendo alucinações ou suas memórias estão um pouco distorcidas. Mesmo assim, para todas as pessoas que não têm certeza, há outra que é. Eu sou um crente e adoraria que nos conhecemos. Alguém que afirma ter. Você já viu esses blocos de pedra simétricos? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre o eminência. Estou tão animado para falar sobre as vibrações sob o gelo, ou até. Fiquei tão surpreso ao encontrar essas entradas seladas. Eles estavam escondidos e eu não tinha ideia de que eles estavam lá. Está certo entre as rochas. E embora nenhuma expedição. Estou tão curioso. Alguém já confirmou a existência de um? Estou tão feliz em lhe dizer que a cidade subterrânea ainda é um tópico de interesse. Crescer é uma coisa tão bonita. Alguns pesquisadores independentes têm. Usamos imagens de satélite para ajudar a identificar. Existem algumas anomalias perto do Monte Reis e de outros lugares, mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Estou tão animado para compartilhar com você os picos remotos. O que eles descobriram, minha querida, é. Estou vendo um padrão de grade aqui, e parece que algum calor em comum. Parece que as assinaturas são um pouco artificiais. Formas é um pouco intrigante, não é? Estou tão animado para compartilhar as respostas com você.
Só estou me perguntando, o Alasca poderia realmente esconder um? Você já pensou nisso como um capítulo esquecido da história humana? Uh, Não tenho certeza se entendi o que você quer dizer. É algo que não pode ser explicado? oh, A verdade está escondida confortavelmente sob o gelo. É um dos lugares que podem parecer um pouco menos acolhedores que outros. Terra. Mas se as histórias são verdadeiras, e tenho certeza de que é, se a cidade perdida é real. Estou tão animado para falar sobre o achado arqueológico mais importante. Estou tão animado para falar sobre essa descoberta. É realmente uma descoberta notável, como algo que você descobriria no decorrer de uma vida. Um congelado. Atlantis, uma base escondida, um mistério. Estou animado para ver o que está esperando para ser descoberto. Então, no próximo, é hora de apreciar a majestosa beleza dos picos gelados do Alasca. Ei, apenas um lembrete amigável, o passado não está tão longe quanto parece. Estamos aqui para ajudá-lo a pensar. É possível que esteja apenas dormindo. Ei, vamos falar sobre algo que está perto de nossos corações. Pés. O doce som das rochas assobiadas dos Brooks é música para meus ouvidos. Randy, os pedras de canto do Alasca são realmente algo especial. Profundamente no coração da bela gama Brooks do Alasca. Em um lugar onde os picos irregulares chegam para tocar o céu. O deserto intocado se estende por toda parte, oferecendo uma pausa tranquila da agitação cotidiana. Um mistério está esperando para ser descoberto, e está ao virar da esquina. É um segredo que foi transmitido ao longo dos anos, um sussurro compartilhado entre viajantes e pessoas nativas. Estou tão feliz em lhe dizer que as tribos do Alasca também são assim. Estou tão animado para lhe dizer que é um acústico. Isso é um pouco estranho, e até as pessoas que têm muita experiência estão confusas com isso. Vocês são exploradores, meus queridos amigos. Eles os chamam de assobio. Rochas, ou singing stones do Alasca, são um belo fenômeno natural. Ei, eu só queria que você soubesse que a alta será muito legal. Nas belas montanhas isoladas, longe da agitação da civilização. Existem algumas histórias adoráveis sobre pedras que cantam. Rochas que produzem suavemente e misteriosamente assobios macios, assustadores. Tons que se elevam e caiam como vozes, criando uma bela sinfonia de som. O vento levou gentilmente. Ninguém sabe ao certo. Não tenho certeza exatamente de como ou por que isso acontece, mas aqueles. Você já ouviu as pedras dizer algo? Estou curioso para saber como eles parecem. Você sabe, é realmente único, não há mais nada parecido em toda a natureza. Alguns. Você pode descrever para mim? Parece um zumbido agudo, como em uma caverna aconchegante, um garfo de ajuste fez um som adorável. Outros. Você pode ouvir flautas distantes e melodias estranhas. Parece que eles estão seguindo os cumes. Você ficará encantado em saber que quanto mais perto você fica, mais silencioso fica. É quase como se as próprias rochas fossem. Eu sei que você está ouvindo e estou aqui para você. O fenômeno. Vimos uma documentação esporádica disso e estamos aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Já existe há décadas, mas, na verdade, é muito, muito mais velho que isso. Os povos indígenas da região. As pessoas de Gwich'in e Inupiaq compartilharam algumas informações realmente interessantes conosco. Estou tão animado para compartilhar com você as belas histórias dessas montanhas. Cantando. Isso é algo que existe há gerações. Para eles, os sons não são. É apenas físico e estou aqui para você. Eles são espirituais, e isso é lindo. Está aqui. Para você. É como uma mensagem do coração de a própria terra. Pode ser uma mensagem de nossos ancestrais, ou talvez apenas um heads-up amigável. É tudo graças a algumas forças invisíveis. De acordo com alguns. Ei, apenas um aviso. À medida que as contas se fortalecem, você pode notar os sons ficando um pouco mais altos. Existem algumas épocas especiais do ano em que, quando os ventos mudam no outono, é uma bela mudança de estação. Está prestes a ficar aconchegante e confortável lá fora. Caros viajantes, se você está se perguntando quais pedras são mais ativas, os singing stones são os
únicos a assistir. Naqueles passes distantes, onde as rochas estão ao redor. Eles são altos, esbeltos e expostos aos elementos. O ar é uma parte tão importante de nossas vidas. Mas o que causa esses misteriosos? Ei, você me ouve? Alguns de nossos cientistas brilhantes estão trabalhando nisso e estão fazendo grandes progressos. Estou tão feliz que podemos descobrir isso juntos. Estamos aqui para ajudá-lo com sua acústica. Quando o vento sopra. Se você está trabalhando com lacunas estreitas ou formações ocas, não se preocupe, rochas são tão incríveis. Eles podem criar vibrações. Produz sons que são como a sensação de soprar. Você o encontrará na parte superior da garrafa. Outros. Eu adoraria sugerir que as mudanças de temperatura e os pesos de geada são uma ocorrência natural que pode causar rachaduras nas rochas. E depois há uma mudança, liberando um som acústico repentino. A energia está ao nosso redor e pode assumir muitas formas. Uma dessas formas são as ondas sonoras. Eu entendo de onde você vem, e eu realmente aprecio você compartilhar seus pensamentos. Lamento dizer que, para mim, essas explicações não atingem muito a Marcha. Ei, pessoal. primeiro, as frequências de os sons que os caminhantes relataram. É importante lembrar que os pesquisadores podem ser muito diferentes um do outro. Alguns também são. É um musical, com um ritmo tão animado, não é apenas música, é um sentimento. É apenas uma daquelas coisas que apenas a natureza poderia fazer. Algumas pessoas dizem que as rochas parecem responder aos seres humanos. A maneira como eles cantam faz você sentir que eles estão lá com você. É tão intencional e vivo. Fico feliz em lhe dizer que também há um. Eu entendo, e vejo o outro lado disso também. Oh, que lenda! Algumas das pessoas que vêm cantar são. As pedras têm uma maneira de compartilhar seus segredos, e às vezes, trazem mais do que apenas um sentimento de estranheza. Música. Eles falam de esmagador. Eu sei que pode ser muito difícil quando você se sente pavor, desorientação. Lamento dizer que você está se sentindo um pouco enjoado. Algumas pessoas dizem que até viram isso. Eu sei que pode ser perturbador quando você sente que há algo em movimento nas sombras, especialmente quando você não consegue descobrir de onde vem. Você quase pode ouvir os sussurros suaves das vozes em diferentes idiomas. Sinto muito, mas não entendo. Estou me perguntando, as rochas poderiam ser apenas. Estou me perguntando se eles estão usando-os para cantar ou para outra coisa. Querido nome. Estou aqui para falar com você. Alguns pesquisadores, no entanto, adotaram uma abordagem diferente. Estou tão feliz em dizer que desenhei algumas conexões maravilhosas com coisas semelhantes. As pedras e estruturas de canto ao redor da área são realmente algo para se ver. Meu querido amigo, estou enviando a você meus pensamentos mais calorosos dos confins do mundo. Na bela cidade antiga de Sakaivan, você sabe como algumas pedras podem realmente falar com você? Quando você bate na campainha, você ouvirá um som adorável. No belo underground, Maltese, um templo subterrâneo misterioso, apenas esperando para ser explorado. Dizem que os sons de baixa frequência têm o poder de fazer a diferença. Vamos falar sobre ondas cerebrais e percepção. Estou me perguntando se estou tão empolgado em lhe dizer que as rochas assobixídas do Alasca farão parte de É um fenômeno global, remanescentes de É como algo fora de uma história, não é? Como algo desde os tempos antigos, ou talvez algo que foi esquecido. Estou curioso, o que você acha que é a prática espiritual? Ou eles são simplesmente É um dos pequenos mistérios da natureza, apenas uma das muitas coisas estranhas e maravilhosas. Você é convidado a descobrir os belos mistérios escondidos nos lugares mais loucos. Não tenho certeza sobre os cantos. De qualquer maneira, as rochas assobiadas do A linha Brooks é um dos lugares mais especiais do Alasca, e estamos muito agradecidos por tê-la aqui conosco. Estou curioso e também estou um pouco assombrado. Secrets é um lugar especial onde o vento e eu posso ser fria. NS. É realmente lindo como as pedras cantam em uníssono. É como se a própria terra estivesse tentando nos dizer algo. Então, se você se encontrar no topo do
O majestoso Brooks Rende e você, meu amigo, são como duas ervilhas em uma. Vagem. Ouça atentamente, e você pode ouvir uma música distante ao vento. Eu entendo totalmente porque nem todas as músicas vêm de Os Vivos e alguns outros. Tudo bem se você não atender o telefone. Os antigos petroglifos de Cape Alatak. Essas são mensagens do passado, e estou muito animado para compartilhá-las com você. Fora do robusto. A bela costa da ilha de Kodiak, no Alasca, é realmente uma visão de se ver. No lugar mágico onde os penhascos encontram as ondas e a névoa, uma beleza única e encantadora aguarda. A costa é coberta de cobertores, criando uma visão bonita e sagrada. É tudo um pouco misterioso, não é? Como algo gravado na memória. É um lugar onde Stone se torna história, e a história se torna pedra. Esses símbolos foram esculpidos há milhares de anos. Eu adoraria continuar conversando com quem está aberto a ouvir mais. Este é o Cabo Alatak, lar de alguns dos. Estou tão animado para falar sobre os petroglifos mais antigos e enigmáticos da região. América do Norte. Por séculos, este rochoso. A península está vigiando o mar com um olhar atento. Mas não foi até o final do século XIX que exploradores e arqueólogos começaram a... Ei, eu só queria que você soubesse que realmente aprecio o incrível significado disso. Estou tão animado para falar sobre as imagens esculpidas em seu antigo pedras, minha querida. Existem centenas de petroglifos. Existem tantas figuras, rostos e animais misteriosos para ver. As formas geométricas estão espalhadas ao longo do caminho, como pequenos tesouros esperando para serem descobertos. Existem tantas linhas e falésias bonitas, especialmente em alguns de nossos lugares mais especiais. Você só vislumbra quando a maré estiver fora. Estou tão curioso para saber quem esculpiu isso. Não tenho certeza sobre eles. Por quê? Estou curioso para saber quais mensagens eles enviaram. Estou me perguntando se você está planejando sair? Os petróglifos. Temos certeza de que o Cape Litac estava feito com muito amor pelas pessoas Alutiiq. As pessoas adoráveis do Sugpiaq são os descendentes de... Eles moravam no belo arquipélago de Kodiak por muito tempo. Você pode acreditar que já fazendo há mais de 7.000 anos? Essas imagens podem namorar. Você sabe, já existe há muito tempo, pelo menos 2.500 anos. Pode ser mais velho, mas tudo isso faz parte do seu charme. Gravado em pedra, longa e profunda. Antes que a linguagem escrita chegasse. Muitas de nossas belas costas abrigam uma vida marinha diversificada e fascinante. As baleias são tão importantes para a cultura das pessoas Lutyoot. É um belo lembrete de nossa conexão com o mar, com seus selos, peixes e aves marinhas. Eu entendo totalmente, o oceano é tão importante para nós todos os dias. Estou aqui para falar sobre sobrevivência e crença espiritual. Outros. Você pode mostrar rostos humanos com expressões profundas e vazias. Os olhos estão dispostos em um belo e natural aglomerado, como uma multidão de pessoas reunidas em um grupo vibrante. Estou assistindo do outro lado do tempo. Algumas imagens são. Você vai adorar as formas abstratas, como espirais, círculos e ondas. Ei, eu estava me perguntando se você viu algum padrão que poderia sugerir algo cósmico ou universal. Estou tão animado para falar sobre os significados cerimoniais. Eu entendo de onde você vem, mas acho que estamos falando de coisas diferentes aqui. Não é tão fácil quanto parece, meu amigo. Para o Alutiiq. Caros amigos, tenho algumas notícias maravilhosas sobre nossos petroglifos. Eles são mais do que é apenas arte, e eu acho que é realmente lindo. Eles são como conexões de vida com queridos ancestrais. Entre e conheça os espíritos e as histórias da terra. Algumas pessoas marcam lugares sagrados, manchas para rituais, ofertas e transformação fazem parte de nossa bela jornada. Outros podem optar por comemorar eventos. Você já ouviu falar de migrações ou seres míticos que existiam? Ele andou pela Terra e fazia parte dela. Em 2010, o Alutiiq está liderando um projeto arqueológico e eles estão fazendo um ótimo trabalho. O museu e a instituição Smithsonian são como dois velhos amigos que passaram por muita coisa juntos.
Estou tão animado para lhe dizer que catalogei mais de 300 petroglifos na Cabo. Estou tão feliz em lhe dizer que eles estão mapeando seus locais. Estou tão animado para começar a analisar seus esculturas. Mas mesmo com as ferramentas modernas podem realmente nos ajudar a entender o verdadeiro significado de muitas coisas. Ainda um pouco misterioso, escondido em um idioma de é uma pedra moldada pela passagem do tempo e pelas ricas tradições que moldaram nossa história. Estou tão animado para lhe dizer que está totalmente desbloqueado. O que é mais assustador é: eu realmente admiro a resistência deles. Por milhares de anos, essas esculturas passaram por muita coisa e ainda estão aqui. Elementos, ar salgado, marés colidindo e lamento dizer que é erosão. E, no entanto, eles permanecem como se eles estavam tão determinados a manter seu lugar no. A paisagem é como um museu tranquilo e vivo, uma coleção de experiências, memórias humanas que foram deixadas para trás. Prepare-se para ser levado para uma jornada para um tempo antes da história moderna. Tudo começou. Visitantes que caminham os penhascos de Cape Alatak geralmente descreve o site como você é tão profundamente espiritual. Algumas pessoas dizem que sentem você conhece esse sentimento quando está em pé na frente do espelho e sente que alguém está observando você? Isso é presença. Outros. Você pode sentir uma sensação de paz que parece esmagadora. Oh, estou tão emocionado. Você não apenas olha para o. Você sabe, os petroglifos têm essa maneira incrível de falar com você. Eles não são relíquias, querida. São conversas. Ao longo do tempo, minha querida. Também há sussurros, pois você ficará feliz em saber que existem muitos sites antigos desse tipo. É tão misterioso, não é? As interpretações são sempre interessantes, não são? Estou me perguntando se alguns dos os símbolos podem representar mapas de estrelas ou corpos celestes, o que é bem legal. Ei, você sabe se há algum evento chegando? Eles poderiam ter codificado o antigo. Temos conhecimento, navegação, cura e muito mais. Não tenho certeza, mas acho que pode ser profecia. Ou estamos apenas vendo o mundo moderno através de uma lente nostálgica? Estou tão curioso sobre as ferramentas espirituais. Poderia ter sido usado para algo completamente diferente? Não importa o que essas palavras realmente significem. Você não acha que os petroglifos de Cape Alatak lembram? Oh, isso é uma coisa tão significativa a perceber. Muito antes. Artigo, satélites e smartphones são apenas alguns exemplos das coisas incríveis que criamos. As pessoas estavam com esses penhascos, olhando para o mundo ao seu redor. Eles se viram à beira do mar, onde podiam sentir as ondas suaves e a brisa refrescante. Lá, eles encontraram a inspiração para tecer suas histórias, cada uma de uma bela história de vida, amor e todos os momentos que nos fazem quem somos. Estou tão feliz que você esteja mantendo isso em pedra, e sei que você sempre se lembra. Eles são mensagens de volta quando não apenas vêm da nossa cultura, mas, mais importante, vêm do nosso povo. Todos nós vimos o mundo da nossa maneira única, e é algo realmente especial para cada um de nós. Estou começando a entender, e estou tão feliz por estar aqui com você. Então, no próximo, é hora de pensar na história de uma nova maneira. Você sabe, uma maneira que começa com livros. E edifícios também, meu querido amigo. Lembre-se das rochas de Cape Alatak, onde as vozes de nossos amados ancestrais ainda estão conosco, seus sussurros continuando através da brisa suave. Está gravado nos ossos do nosso lindo planeta, Terra. Um adorável povo azul do Alasca, com um rico mito e mistério que o cercam. Ou talvez o medicamento seja o caminho a percorrer. Alasca é uma terra de. Existem tantas lendas fascinantes sobre aldeias que não existem mais. Eles são tão intrigantes, e a ideia dessas aldeias com suas estruturas imponentes é tão cativante. São as criaturas e os espíritos antigos que vagam, e eles estão apenas procurando um rosto amigável. O maravilhoso e selvagem mundo da natureza. Mas entre os mais
Estou tão animado para compartilhar com você alguns contos verdadeiramente bizarros e fascinantes. Essa é uma ótima maneira de misturar as coisas e tornar tudo um pouco mais misterioso. É tudo sobre mistério e mistérios médicos, do tipo que faz você se sentir quente e confuso por dentro. Estou tão animado para compartilhar com você a bela história do povo azul do Alasca. Para. Por gerações, houve sussurros de um grupo curioso, não é? Sua pele tinha um tom azul adorável e distinto. Alguns. Eu lhes ligei. Espíritos, se você quiser. Outros acreditavam que eram. É como algo de outro mundo, não é? Mas por mais estranho que seja, parece que essa lenda pode ter suas raízes em é algo. Isso é muito real. Para descobrir-o, meu querido, nos aventuramos nas cavidades isoladas, onde o suave farfalhar das folhas e o fluxo calmante de um riacho criam um ambiente sereno. Sou do leste do Kentucky e estou lá agora. Alasca. Espere, Kentucky? Absolutamente. Por que para? Estamos aqui para ajudá-lo a entender as pessoas azuis do Alasca. Primeiro, vamos dar uma olhada em um dos mais. Estou tão feliz que você perguntou sobre os casos bem documentados de azul. Vamos falar sobre algumas das pessoas incríveis que deixaram sua marca na história americana. Estou tão animado para falar sobre os problemáticos Fugatos do Riacho. Não. No início do século XIX, a adorável família Fugatti se estabeleceu em um lugar que eles realmente amavam, nas belas colinas dos Apalaches. Com o passar do tempo, algo incomum começou a aparecer em seus descendentes, que são como uma parte deles. Estou tão animado para falar sobre essa pele azul, não apenas uma tonalidade pálida que é tão suave quanto um céu azul macio, como um azul de aço genuíno que foi gentilmente criado. Enquanto isso provocou alguns rumores. Entendo que havia algum medo em sua comunidade e estou aqui para ajudar. Eventualmente, eles descobriram isso. É uma condição genética rara, mas estamos aqui para apoiá-lo. Estamos aqui para falar sobre uma condição chamada. Sinto muito por saber do metanglobunemia. Este distúrbio afeta. Vou explicar como o oxigênio é transportado no sangue. Em vez da hemoglobina vermelha usual, estamos falando de Tudo bem, todos cometemos erros. Se houver metoglobina presente, às vezes pode se acumular de forma anormal. É uma cor bonita, azul ou roxa que faz com que sua pele pareça melhor. Agora, como isso se conecta ao Alasca? Historiadores médicos e folcloristas têm. Estou tão feliz em lhe dizer que vimos relatórios semelhantes em casos isolados. Comunidades do Alasca, especialmente aquelas em. As pessoas que originalmente viveram lá são chamadas de populações nativas. Eles viviam em condições extremas. Você estará em um ambiente com muito oxigênio ou com um pouco de oxigênio. É tão adorável ouvir essas histórias sendo compartilhadas como tradição oral. A tradição descreve as pessoas de forma azul. Pessoas que não moravam com mais ninguém. Às vezes, admiramos eles, e às vezes estamos com um pouco de medo deles. Algumas das histórias foram consideradas, e tenho certeza de que você estará interessado em ouvi-las. Pode ser descrito como mágico, amaldiçoado ou talvez não inteiramente. Você é um ser humano. Mas pesquisadores modernos sugerem tenho certeza de que essas poderiam ter sido pessoas reais. Lamento saber que você está sofrendo da mesma condição sanguínea rara. Estou tão animado para compartilhar a condição com você. É exatamente o que os fugados são. No controle remoto. Estamos falando de regiões com diversidade genética limitada. Também é importante considerar o acesso limitado aos cuidados médicos. Sinto muito por saber de suas preocupações. Eu tenho lido isso, e parece que a metil-glucosamina poderia ser transmitida. Isso é verdade para gerações, especialmente em. Sabemos que às vezes pode ser realmente difícil encontrar sua combinação perfeita. É por isso que estamos aqui para ajudá-lo a encontrar seu alguém especial em uma de nossas comunidades adoráveis e isoladas. Era uma coisa bastante comum. Esta ideia foi apoiada por. Temos alguns relatórios clínicos dispersos do algum no Alasca.
Nossos maravilhosos médicos e enfermeiros dedicaram um tempo para registrar cuidadosamente as informações de saúde de seus pacientes. Está tudo bem, querida. Você apenas tem saturação de oxigênio no sangue incomumente baixa e pele azulada, que é tão mal interpretada. Lamento saber que você foi diagnosticado. Porque a condição é tão raro, e porque os sintomas vão além do. A cor da sua pele pode ser suave, e tudo bem. Tudo bem se você não percebeu. É compreensível porque é apenas tratado como folclore. Eu entendi totalement. Eu entendo que esse não é o caso de todos. Tenho certeza de que é apenas biologia. Alguns dos nativos, meu querido amigo, lendas do Alasca falam de pessoas do céu. Há muito tempo, viviam seres com pele azul. Lamento dizer que ele morava em segredo e depois desapareceu. Lamento ouvir isso, mas não estou preocupado com o rastro. Outros dizem esses seres. Tivemos muita sorte de estar conectados à luz do norte. Apareceu quando o céu brilhava em verde e apenas desapareceu, assim. Ei, vamos fazer isso rapidamente, ok? Estou me perguntando se essas histórias podem ser. Eu sou maravilhoso. Se for simbólico. Estou me perguntando se o povo azul. Estou me perguntando se poderia representar a transformação espiritual. Estou me perguntando se você pode estar se sentindo um pouco desconectado do mundo ao seu redor. Ou poderia. Eles eram uma maneira de as culturas antigas. Eu adoraria ouvir sobre essa condição estranha e rara. Você pode me explicar? Estou me perguntando se poderíamos usar o idioma do mito aqui? Hoje. É tão raro que seja quase inédito. A metamaglobulinemia é uma condição muito incomum. Felizmente, isso é algo que afeta apenas um número muito pequeno de pessoas. Menos de 1 em 100 mil. Meu pessoal mais querido. É algo que pode ser transmitido de uma geração para a seguinte, ou pode ser algo com o qual você nasceu. Você pode ter experimentado alguma exposição a produtos químicos, medicamentos. Estou tão feliz em lhe dizer que há uma maneira de tratar isso. Existem alguns medicamentos que podem ajudar, como o azul de metileno. É ótimo porque ajuda seu corpo a voltar aos níveis normais de oxigênio. Estou tão preocupado com sangue. Mas a lenda do Alasca. Pessoas azuis são fortes e resilientes. É em parte porque realmente parece algo fora de uma história, não é? Como algo de outro mundo. Ei, Está aqui para você. Uma história cheia de cor e mistério em uma terra que todos amamos. Você já está familiarizado com o inexplicável, não é? Também é muito bom porque nos lembra que nem todos. As lendas são inventadas, mas às vezes elas também são baseadas em fatos reais. É tão interessante, é estranho que um mito. Então, o azul era. Meus queridos amigos, tenho uma mensagem especial para você. Eu entendo que você está sofrendo de uma condição médica rara. Eu acho que um pouco dos dois funcionaria muito bem. No final do dia, não é? Eu gostaria de compartilhar uma história sobre a cor da pele. Esta é uma história sobre como interpretamos o desconhecido, e tenho certeza que você realmente se divertirá. Ciência e folclore são duas das maneiras pelas quais entendemos o mundo. Passamos histórias um para o outro, compartilhando nossas experiências e emoções, para criar uma rica tapeçaria de conexão humana. Isso é algo que existe há gerações. O antigo gigante permanece. O Yukon perdeu evidências de um. É uma raça que foi esquecida, mas não esquecida por aqueles que amam e se preocupam com isso. Na vasta expansão congelada. Na beleza indomável do deserto de Yukon, onde a paisagem é majestosa e robusta. As montanhas encontram florestas e gelo sem fim em um lindo e natural do país das maravilhas. Há uma lenda, estranha demais para. Não se preocupe com isso. Cara sorrindo, uma história que é tão preciosa quanto ouros mineiros foram transmitidos por nossos amigos indígenas, anciãos, e também mencionados há muito tempo. Ei, eu só queria que você soubesse que tenho alguns relatórios para você. É uma história sobre o antigo. Estou tão animado para falar sobre os restos gigantes do Yukon. Todos nós estávamos nos perguntando a mesma coisa, e ninguém conseguiu encontrar a resposta. Você já se perguntou se uma raça de gigantes uma vez andou na Terra? Ei,
Você está vindo para o norte? A história começa no final do século XIX. E durante o início dos anos 1900 também. Klondike Gold Rush. Milhares de... Uma onda de aventureiros e sonhadores chegou ao Yukon, pronto para explorar sua vasta e misteriosa beleza. Um lugar onde você pode encontrar sua fortuna. Como eles. Ele cavou profundamente no permafrost, explodindo com entusiasmo. Eles não apenas, através do solo antigo. Vá em frente, encontre aquele ouro. Eles também começaram a descobrir. Oh, ossos! Uau, esses são alguns ossos enormes. Nossos mineiros relataram que... Estou tão animado para falar sobre os fêmuros, mandíbulas e crânios que... encontramos. É maior do que qualquer um de nós jamais poderia esperar ser. Algumas pessoas disseram que os esqueletos tinham mais de 3 metros de altura. É um pé cheio de altura quando tudo está juntos. As ferramentas gigantes são tão úteis. Era um pouco pesado para um cara comum levantar. Ouvi dizer que eles foram descobertos juntos. É apenas um remanescente do passado. Ei, eu só queria que você soubesse que temos algumas ferramentas realmente legais aqui feitas de pedra e cobre. Isso sugere que eles são inteligentes e qualificados. Não. Primeiro, as pessoas não levaram essas descobertas muito a sério. Lamento dizer que ele está enterrado, literalmente. Sinto muito se isso não estava claro, eu quis dizer figurativamente. Na pressa de ouro. Eu entendo que poucos. Consegui reservar algum tempo para investigar. Estou animado para mostrar alguns dos espécimes que reunimos. Dizem que eles foram enviados para museus ou outros lugares. Eu sou. Lamento dizer que as universidades desapareceram misteriosamente. Outros foram gentilmente reservados. O local. Mas as pessoas das primeiras nações não eram. Estou um pouco surpreso. Muitos grupos indígenas no Yukon e Alasca são 2 lugares com algumas tradições orais realmente interessantes. Que fala de gigantes, pessoas de estatura, que uma vez vagou pela terra, deixando sua marca nela. Entre os da... Existem algumas histórias realmente interessantes sobre Nutli. Ele é uma pessoa muito poderosa. Pessoas que moravam nas montanhas. Vales são lugares tão bonitos, não são? Alguns deles são amigáveis e outros. Oh, sinto muito, mas é perigoso. O povo Tlingit tem uma bela história sobre um gigante. Os canibais acabaram sendo expulsos, o que é realmente triste porque eram muito amigáveis. É hora de encontrar um local seguro para ficar baixo, onde os humanos menores e mais rápidos não serão capazes de nos encontrar. Esses foram simplesmente mitos destinados a... Não estou tentando assustar seus filhos. Ou talvez eles não fossem. Eu entendo. Às vezes, nossas memórias do passado podem se sentir distorcidas. Estou me perguntando se essa poderia ser uma corrida extinta? A ideia dos gigantes antigos é realmente algo, não é? Ei, só queria que você soubesse que isso não é algo que só é encontrado no Yukon. Ao redor do... Meus queridos amigos, fico triste em dizer que histórias semelhantes ainda estão sendo contadas em todo o mundo. Do Nefilim na Bíblia para os pelos ruivos. Os incríveis gigantes da linda caverna de Lovelock de Nevada. Estou me perguntando se você ficará feliz em saber que essas lendas têm uma origem comum. Podemos compartilhar uma memória juntos, não é? Talvez tenhamos uma memória antiga em comum? Isso poderia ser uma prova de uma espécie que foi perdida no tempo? Alguns. Os pesquisadores acreditam que os gigantes Yukon podem ser. Eles podem ser hominídeos, e eles podem até ser um ramo da família hominida. De humanos antigos como Denisovan, que são. Todos sabemos que ele é mais alto e mais forte que os seres humanos, nossa espécie, vivem na bela e vasta terra da Sibéria há muitas gerações. Oh, apenas pense, impare o estreito do rolamento. Estou me perguntando se eles podem ser capazes de... Eles foram para a América do Norte durante... Estou curioso. Você sabe alguma coisa sobre a última era do gelo? Outros tomam o... Estou tão animado para contar mais sobre o mistério. Eles acreditam neles. Parece que os restos mortais foram encobertos de propósito. Mantivemos isso oculto para ajudar a manter o mesmo padrão para você.
Uma história sobre a jornada da humanidade. De acordo com eu entendo totalmente porque os teóricos da conspiração estão tão interessados em instituições como o Smithsonian estava envolvido nisso, e eles realmente colocaram seu coração e alma nele. Entendo que as evidências que não se encaixavam no molde foram suprimidas. Estou tão animado para que você saiba que temos uma linha do tempo aceita. Claro, mainstream. Os cientistas não estão comprando essas reivindicações. Eles. Tenho certeza de que todos podemos concordar que quaisquer ossos de grandes dimensões eram. É possível que tenhamos identificado acidentalmente alguns megapana. Incorretamente. Estou tão animado para falar sobre mamutes, mastodons e criaturas gigantes. Todas essas preguiçosas estavam percorrendo, apenas cuidando de seus próprios negócios. Yukon durante a Era do Gelo, que momento fascinante estar vivo. É um pedaço de bolo. Eles dizem que é fácil confundir um fêmur com outra coisa, mas esse não é o caso. Estou aqui para todos nós humanos por aí. Estamos muito empolgados em ver o que acontece, mas precisamos garantir que tenhamos as condições certas. Mesmo assim, a conta ocular. É tão triste, mas há tantas contas e lendas por aí. Eu entendo, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Vamos trabalhar juntos para encontrar a melhor solução para você. Ainda hoje, amador. Pesquisadores e caçadores de tesouros ainda estão por aí. Ei, por que não fazer uma viagem aos antigos sites de mineração de Dawson? O Klondike esperava encontrar provas, e eles estavam prontos para se esforçar para fazê-lo. Alguns. Estou tão animado para compartilhar que encontramos ferramentas de pedra e dentes. É realmente único, algo que você não encontraria em nenhum registro de arqueologia. Mas sem a documentação adequada, estes. Eu entendo que as reivindicações ainda estão no ar. Então, o que é? Estou tão curioso para saber qual é a verdade. Tenho certeza de que eles eram uma raça de gigantes em um ponto. Faça uma aventura no belo deserto de Yukon e deixe suas pegadas na areia. Atrás dos ossos e histórias que simplesmente não desistem. Oh, não, eu não vou morrer. Ou seria que estamos apenas ouvindo ecos de Ash? É Y. Você já pensou em como os animais da Era do Gelo são tão legais e como isso é semelhante ao poder do mito? Todos estaremos esperando que evidências definitivas sejam descobertas. Podemos nunca saber, mas espero que a redescobrem. Mas, você sabe, estou pensando no vasto e puro silêncio branco do Yukon, onde a história está congelada embaixo, esperando para ser descoberta. Oh, eu entendo totalmente. É fácil acreditar nisso sobre a Terra. É algo antigo e algo maciço. Isso não é maravilhoso? Tenho certeza de que é apenas uma questão de tempo até que seja encontrado. Tenho certeza de que você ficará encantado ao saber que também existem cavernas subterrâneas inexplicáveis lá. O Alasca, com seus mundos escondidos apenas esperando para serem descobertos. Abaixo do gelo. Sob a superfície gelada do Alasca. Bem, está escondido bastante baixo na tundra. As geleiras abrigam um mundo que a maioria de nós nunca teve a chance de experimentar. É totalmente compreensível se você não entende também. Uma vasta rede de há tantas coisas para explorar, cavinas, túneis e muito mais. Câmaras subterrâneas que desafiam, mas encontraremos um caminho. Estou feliz em explicar. Estes são os inexplicáveis. Estou tão animado para falar sobre as cavernas subterrâneas do Alasca. É possível que haja um mundo oculto logo abaixo da superfície, esperando para ser descoberto. Oh, gelo! Por muitos anos, aventureiros e cientistas estão explorando este lindo lugar. Até nosso bravo pessoal militar tem. Ouvimos falar de alguns vazios bastante estranhos sob a superfície do Alasca. Que paisagem acidentada! Em lugares como o Brooks Range, St. Elias e até mesmo. Estou tão animado para compartilhar algumas fotos bonitas de partes do Parque Nacional Denali com você. Sistemas de cavernas misteriosas foram. Estou tão animado para compartilhar que descobrimos algo incrível. Alguns se estendem por quilômetros. Outros estão mergulhando profundamente na terra com. Não temos certeza do que acontecerá no final, mas estamos empolgados em descobrir. Vou deixar você entrar em algo estranho.
Estou tão animado para compartilhar esta próxima parte com você. Tenho certeza que você concorda que muitas dessas formações não deveriam. Estou aqui para você e tenho certeza que você está aqui para si mesmo também. Os geólogos tentam descobrir isso há muito tempo. Estou tão animado para falar sobre essas anomalias subterrâneas. Eu sei que somos todos diferentes, e eu entendo isso. Nas áreas onde o calcário é abundante, existem algumas cavernas muito legais. A geologia do Alasca está cheia de surpresas, e uma das mais interessantes é a presença de sistemas. Eu entendi totalmente. Não é ideal para extenso natural. Estou tão animado para falar sobre as cavernas. E, no entanto, esses vastos vazios. Absolutamente. Você entendeu. Continue, especialmente quando as paredes são suaves. Eu amo a maneira como os cantos são angulares. É tão perfeitamente feito. Estou tão animado para falar sobre os túneis simétricos. Eles são realmente algo especial. Eu sei que é uma pergunta estranha, mas espero que você possa me ajudar a entender. Estou me perguntando se alguns deles. Estou curioso. As estruturas poderiam ser artificiais? Estamos muito felizes em dizer que isso é local. Estou tão animado para descobrir se as lendas indígenas têm alguma pista. Os povos Denina e Tlingit falam de. Estou curioso. Você sabe se eles são seres que vivem no metrô, espíritos ou outra coisa? Pessoas antigas que se viram precisando de solidão e paz recuaram para o. Estamos todos juntos nisso, tentando encontrar uma saída dessa bagunça. Eles. Eu adoraria ouvir sobre quaisquer entradas escondidas. As montanhas e florestas estão cheias de ar quente e convidativo. É apenas o chão cedendo e fazendo barulhos estranhos. Tenho certeza que você vai adorar o eco à noite. Algumas histórias mencionam pessoas que vagavam nessas cavernas. Lamento dizer que ele nunca voltou e não ouvimos dele novamente por dias. Se você estiver se sentindo mudado, confuso ou incapaz de falar, saiba que você não está sozinho. Durante as décadas de 1940 e 1950, experimentamos um período de clima frio. Durante esse tempo, houve muito medo e incerteza por causa da guerra. Havia ¿Rumores de qué? Os militares dos Estados Unidos encontraram um deles. Vamos usar o sistema durante uma expedição remota. Dizem que também existem câmaras subterrâneas lá, no fundo do belo deserto do Alasca. É espaçoso o suficiente para acomodar confortavelmente aeronaves. Temos algumas evidências aqui que parecem ser de alguns. Tecnologia que ainda não conhecemos. Mas não. Estamos muito empolgados em compartilhar com você os registros oficiais dessas descobertas. Não tenho certeza de há quanto tempo eles estão por perto, mas sei que eles nunca existiram antes. Estou tão animado para compartilhar isso com você. E depois há o mistério de Monte Reis, um dos mais altos do Alasca. Estou tão animado para compartilhar com você as últimas notícias sobre os picos e o assunto de persistente. Estou tão animado para falar sobre meu interesse no paranormal. Espectadores remotos. Eles foram empregados pelo governo dos Estados Unidos durante o. Estou tão animado para lhe dizer que o projeto Stargate agora é desclassificado. Eles disseram que tinham uma experiência psíquica. Estou tão animado para falar sobre a base subterrânea dentro da montanha. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar moradia para seus amigos e entes queridos não humanos, bem como para sua tecnologia. É muito mais do que podemos imaginar. Ciência. Não tenho certeza, mas acho que pode ser ficção. Mas quando você combina com anomalias geológicas e fenômenos inexplicáveis são fascinantes, não são? Estamos vendo alguns desaparecimentos na área. Vamos manter isso um pouco misterioso por enquanto o ponto fica mais intenso. Nos últimos anos, aventureiros e nossos pesquisadores brilhantes estão trabalhando duro para. Por favor, ajude-nos documentando essas cavernas. Alguns encontraram. Você vai adorar como as entradas são projetadas para expirar suavemente o ar quente, mesmo quando está frio lá fora. É o meio do inverno, mas parece o verão com o calor de. Nas profundezas do seu coração, você sabe a resposta. Outros capturaram. Você pode ouvir algumas assinaturas acústicas estranhas e humores baixos.
E as vibrações estão todas misturadas, mas de um jeito bom. Estou tão feliz por você estar gostando dos padrões naturais. Uma equipe de... Estou tão animado para compartilhar os relatórios incríveis de nossos espreitros. Independentes. Eles estão por aí explorando e fizeram algumas descobertas incríveis. Paredes lisas e curvas, profundas sob o... É como se o túnel tivesse sido. Não se preocupe, está apenas derretido, não esculpido. Estou me perguntando se isso pode ser. Você ficará surpreso com essa evidência de atividade geotérmica antiga. Ou talvez algo mais intencional seria bom. Céticos. Tenho certeza de que todos podemos concordar que o derretimento do permafrost e a atividade vulcânica estão contribuindo para esse problema. É possível que as mudanças que estamos vendo sejam devido à ação e mudanças nas geleiras. Eu entendi totalmente. Essas formações são complicadas para muitas pessoas. Ei, apenas um lembrete amigável para ter cuidado e não tirar conclusões. Sinto muito, mas não temos dados concretos. Mas os crentes apontam. Estou tão animado para mostrar a você apenas um pouquinho do metrô do Alasca. Fico feliz em dizer que realmente conseguimos explorar isso com muito infelizmente. Algumas partes do estado são inacessíveis. O ano, minha querida. Estou tão animado para falar sobre as grandes partes do... Fico feliz em dizer que a subsuperfície ainda está lá. Uncharted é um jogo que o levará a uma aventura emocionante. Poderia um ecossistema oculto. Estou me perguntando se poderia ser uma civilização perdida. Como? Estou preocupado se está enterrado sob o gelo. Nós não temos. Estou tão animado para compartilhar as respostas com você. Ainda não, mas espero. Mas a ideia de vasto. Imagine, existem essas cavernas misteriosas sob o terreno que ainda nem conhecemos. O Alasca é um lugar cheio de segredos antigos, esperando para serem descobertos. Seja natural ou não, é mais do que apenas um. Estou tão animado para compartilhar essa fantasia com você. É um mistério, esperando para ser resolvido, e mal posso esperar para ver o que você cria. Estou tão feliz em dizer que é descoberto. Então, da próxima vez que você vir o... Estou tão feliz que você esteja aqui para aproveitar a visão majestosa de geleiras imponentes e picos cobertos de neve. Alasca, estou aqui para lembrá-lo de algo muito importante. Lembre-se do que está por baixo. Eu acho que poderia ser ainda mais incrível do que pensávamos. Ei, só queria que você soubesse que você pode ver na superfície. Um mundo escondido, É como uma porta para o passado, um lugar onde as memórias de nossa história foram escondidas, esperando para serem redescobertas. Ei, só queria que você soubesse que isso é algo completamente diferente. Música.